Então, galera, vai iniciar. Olha aí, ó. Iniciou a nossa gravação, 20 de abril. Galera, estamos falando sobre a nova globalização. Vamos lá, vamos voltar a compartilhar a nossa tela, tá? Tá lá a nossa tela bonitona, né? Seguinte, rapaziada, estamos falando da nova globalização, da nova Guerra Fria. Galera, olha só, essa Guerra Fria, esse mundo globalizado, essa nova Guerra Fria, Estados Unidos e China batendo de frente comercialmente, né? A gente estava falando recentemente, antes de começar a gravação, da Huawei que estava literalmente, está, né, sobre investigação dos Estados Unidos por suspeita, né, de espionagem americana. Então, é literalmente uma nova Guerra Fria, galera. Ó, se você que está chegando agora, está olhando essa imagem aí, né, o dragão chinês com a águia americana olhando um de frente para o outro. Essa nova Guerra Fria, nesse mundo que a gente está vivendo, um mundo tão, digamos, globalizado, mas ao mesmo tempo os problemas antigos, né? Com dois polos praticamente influenciando na economia do mundo inteiro. Você vê o mundo inteiro, às vezes, ficando de joelhos por causa dessa guerra comercial. E olha só, agora, recentemente, o mundo está de joelho por um vírus que surgiu, não se sabe, né, até que ponto esse vírus surgiu acidentalmente. Provavelmente sim, provavelmente foi acidental, é um vírus que muito possivelmente estava na natureza. É lógico que existem teorias da conspiração, né, que dizem que talvez esse vírus tivesse sido criado. Não se sabe. Fato é que esse vírus botou o mundo economicamente e a questão da saúde também de joelhos. O planeta está parado praticamente, né, por um vírus que surgiu recentemente na província de Wuhan, na China. Beleza? Então, digamos assim, uma Guerra Fria que tem alguns capítulos tensos, né? Um mundo parado, com preocupações na saúde, parado economicamente. Ano passado, a Huawei já tinha sido acusada nos Estados Unidos de estar espionando os americanos. E essa guerra comercial, dá uma olhada nessa imagem aí, que representa bem. Gente, a indústria americana, ela é muito forte, mas a indústria chinesa ganhou espaço demais nos últimos anos, né? A indústria chinesa mostrou para o mundo que pode ser grande, sobretudo, como eu tinha falado, já a indústria chinesa muitas vezes não é chinesa, né? Ela é uma indústria brasileira, por exemplo. A gente tem fábricas como fabricando a Intelbras, por exemplo, aqui em São José, né? A Intelbras, que é de São José, compra, por exemplo, muitas peças para os seus aparelhos de fábricas da China. A Intelbras vai lá, busca peças para montar aparelhos de telefonia, sistemas telefônicos aqui no Brasil, ela busca lá da China. Então, muitas vezes a gente tem produtos sendo montados em várias partes do mundo, mas com peças chinesas, né? Com produtos que advêm da China. Então, o comércio chinês, a indústria chinesa, ela se aproveitou da mão de obra bem mais barata e super abundante, da quantidade, né, de incentivos que o governo dá para que as empresas se instalem por lá. Então, o governo chinês tem essa capacidade de manter o controle político, né, com o Partido Comunista Chinês, o Partido Único. Ele consegue manter uma unidade política de um partido só. Deixa eu voltar ali. Há muita questão digamos assim, do autoritarismo. Não existe a possibilidade de você ir na contramão do Partido Comunista Chinês. Você só tem uma mão para ir, não existe via de mão dupla, tripla, não existe a possibilidade de você protestar contra esse governo. Se você protesta, como em Hong Kong, né? Você protestou, foi na contramão. Então, é uma nova Guerra Fria, em que nós temos principalmente, né, o Partido Comunista Chinês levando a China com mão de ferro, mas ao mesmo tempo abrindo comercialmente, ou seja, tem recurso. Os Estados Unidos, de outro lado, tentando manter sua hegemonia, mas com severos problemas já. Eu diria que, no momento, os americanos têm bastante problemas para poder levar essa Guerra Fria, digamos, com muita força, para poder tentar vencer, né? Eu diria que o time norte-americano, no momento, tem problemas, né? É lógico, tem todo, né, um aparato científico. Os Estados Unidos, lógico, são os vencedores, né, de 2 guerras mundiais,
são os vencedores, entre aspas, vencedores da Guerra Fria, né, por causa da desistência da União Soviética em 1991, quando se desfez, mas os americanos, hoje, o time deles tem problemas, né, porque uma boa parte do comércio americano já compra produtos chineses, né, a gente tem os carros chineses lento e gradualmente invadindo o planeta, então não está fácil. Além disso, não é só a China que está do outro lado. A Rússia, né, ex-república da União Soviética, mostra aí também suas garras do outro lado. Se você olhar essa imagem aqui, ó, dá uma olhada nessa imagem aqui, né? Para quem não está entendendo essa imagem, deixa eu ajeitar melhor aqui, ó. Essa imagem é literalmente a águia norte-americana em cima da Coreia do Sul, né? Vocês estão vendo ali em cima da Coreia do Sul. Aí a Coreia do Norte está ali, sem ninguém, só com a bandeirinha. De um lado eu tenho o urso panda, né, chinês, e do outro o urso russo. Então é lógico, né? Os Estados Unidos têm alguns aliados, como a Coreia do Sul, como o Japão, né? Tem vários aliados pelo mundo inteiro, né? A Alemanha, a França, a Inglaterra. A gente já vai ver uma imagem sobre isso também. Mas é aquela coisa. Se você olhar o tamanho, até o tamanho já surpreende. Ó. Você pega, né? É claro que é uma charge, mas é para mostrar para você a dificuldade que hoje os americanos têm em manter, digamos assim, essa questão das proteções dos acordos que tem. O crescimento muito grande da China, né? O crescimento exponencial da China, a China cresceu, né? E o governo Xi Jinping fala mesmo em tom aberto, em tom alto, que ele pretende sim ser a primeira nação mais forte economicamente, desenvolvida, né? Ele pretende sim ser o comandante mundial desse século, né? Do século XXI. Nós, obviamente, já estamos no ano de 2020, a China propõe isso, vem crescendo, é claro, a gente sabe de todas as dificuldades que o governo chinês tem também, não é só alegrias na China, mas a gente vê que muito mais por problemas dentro dos Estados Unidos é capaz que a China realmente consiga. E do outro lado ali está a Rússia, né? Que nunca deixou de ser forte. A Rússia nunca foi desde que a União Soviética se desfez, a Rússia nunca foi um país fraco, né? Claro, com a hora que a União Soviética se desfaz, a Rússia herda, né, as principais, digamos assim, as principais riquezas, né, principalmente o poderio bélico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas a Rússia herda isso, herda os problemas também, mas ela nunca deixou de ser uma protagonista mundial. A Rússia sempre teve um protagonismo. Então você tem, de um lado, os Estados Unidos, com alguns apoios, a gente já vai ver os apoios também dos Estados Unidos, mas a gente tem um gigante crescendo muito, que é a China, que nos últimos 40 anos, né, com essa revolução sociocapitalista, eu diria, né, uma revolução social e capitalista, é uma revolução que trouxe muita gente da pobreza para a riqueza, mas manteve um controle político, né? Um controle muito claro. Ó, você pode sim ser rico, mas o governo está aqui, quem manda somos nós. Então a China conseguiu tirar muita gente da pobreza, né? E aí a gente vê essa ascensão do urso panda, né, representando a China ali, enquanto que os Estados Unidos tiveram muito mais problemas nos últimos 20 anos do que acertos, né? A economia americana, ela, por mais que tenha crescido nesses últimos anos, a economia americana com o Trump deu uma revigoradazinha, né, uma melhoradazinha em relação ao passado recente, né? Mas não é nada absurdo, tá? Então o que acontece? Você tem hoje exponencialmente China crescendo, Rússia nunca foi pequena, e aquela questão sempre da Coreia do Norte ali com seus mísseis balísticos, com seus treinamentos, incomodando, né? A Coreia do Norte é aquele pequeno chato, aquele pequeno que incomoda, né? Que ameaça um grande aliado nosso. Ó, se você olhar a imagem aqui, a Coreia do Norte faz fronteira com a Coreia do Sul, obviamente, e tem sob os seus mísseis, a Coreia do Norte tem sob a mira dos seus mísseis a capital Seul da Coreia do Sul, e isso apavora um pouco, né, o mundo ocidental, sendo que a Coreia do Sul é capitalista, é uma, digamos, uma protegida dos Estados Unidos. Para quem não lembra, essa história é legal de contar, as Coreias eram uma só, né? Existia uma Coreia só. Quando o Japão invade a Coreia, antes da Segunda Guerra, o Japão toma conta da Coreia.
Quando vai acabar a Segunda Guerra Mundial, o Japão perde a guerra e é forçado a sair da Coreia. Quando o Japão sai da Coreia, galera, ele, logicamente, perdeu a guerra, saiu, foi expulso por quem? Por Estados Unidos e, na época, União Soviética. Né? O que o pessoal fez? O pessoal separou, os Estados Unidos e a União Soviética separaram as Coreias. A parte sul do paralelo 38 ficou para os Estados Unidos como capitalista, era uma Coreia capitalista, do paralelo 38, né, para baixo, ficou com os Estados Unidos. Do paralelo 38 até a fronteira com a China, né, ficou para a União Soviética. Então, o que aconteceu? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Coreia do Norte, comunista, socialista, Coreia do Sul, capitalista. O que aconteceu? Em 50, né, o vô do Kim Jong-un, o vô do atual governador, né, ditador, imperador, como você quiser chamar, da Coreia do Norte, o vô da Coreia do Norte, né, na época, o vô do atual ditador, tentou invadir a Coreia do Sul. Quando ele tentou invadir, ele não conseguiu, obviamente, por quê? Porque os Estados Unidos e as forças da Coreia do Sul resistiram durante 3 anos, né? Então a guerra durou de 1950 a 53. Porém, contudo, todavia, entretanto, a Coreia do Norte só foi tirada da Coreia do Sul. Ninguém foi lá e matou o ditador norte-coreano e tomou conta da Coreia do Norte. Os Estados Unidos perderam a grande chance, na época, quando a Coreia do Norte tentou invadir a Coreia do Sul, eles simplesmente não deixaram invadir, só disseram, ó, sai aqui do território da Coreia do Sul, volte para o seu território e viva lá em paz e acabou. E nós vamos instalar aqui uma zona fronteiriça próxima do paralelo 38, tem imagens, até se você for para a internet e botar assim, paralelo 38, né? Fronteira, limite, Coreia do Norte, Coreia do Sul, você vai ver, tem fotos até ali desse lugar. E aí o que aconteceu? A Coreia do Norte continuou existindo, né? Com todas as suas atrocidades. No ano passado, no CIEM do ano passado, esse foi um dos temas, né? Atrocidades na Coreia do Norte. Tá? Então, esse ano, se Deus quiser, quando tivermos o CIEM, né, se Deus quiser, a gente volta em junho e já começa a preparar o nosso CIEM para agosto, tá, galera? Então, galera da segunda série, se liga aí, que a gente vai ter CIEM, né, do Colégio Catarinense. O segundo CIEM do colégio está preparadinho aí para dia 6 de agosto, continua mantido, a previsão de voltar às aulas é dia 1º de junho, né? Então, a gente tem a previsão do CIEM, dia 6 de agosto, continua tudo previsto aí. E aí, um dos temas do ano passado foi a questão da Coreia do Norte, das atrocidades. Os Estados Unidos perderam a grande chance, né, na Guerra da Coreia, ou das Coreias, quando a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, os americanos vão lá ajudar a Coreia do Sul a se defender, a guerra durou 3 anos, e a Coreia do Norte é só expulsa da Coreia do Sul, né, e não tivemos a chance, na época, aí, de acabar com ela, e não acabamos. Então, hoje, está lá a Coreia fechada, né, para ninguém. Esses dias até estava lendo que não temos nenhum caso de coronavírus. Do jeito que é fechada, do jeito que eles estão em quarentena, não duvido mesmo que não tenha mesmo. Vamos lá, dá uma olhada nessa professor. Oi, pode falar. Professor, eu acho que os Estados Unidos ele até tentou empurrar a Coreia do Norte mais para cima, só que eles não conseguiram devido à pressão da China militarmente mesmo, porque o general Patton, na época, ele chegou a afirmar que para empurrar a Coreia do Norte para cima só com 40 bombas nucleares. Sim, isso eu não duvido, mas talvez tenha sido mais jogo do que... Pode ser que sim, né? Pode ser que realmente eles tenham ficado um pouco com medo, mas o que acontece é que era um jogo político, né? Talvez os americanos não quisessem comprar, isso eu entendo, talvez eles não quisessem comprar uma guerra com a China, né? Se fosse para demover a Coreia, acabar com a Coreia do Norte, talvez a China entrasse no conflito, né? Então, é muito possível que isso complicasse também. Beleza? Vamos andar agora, então. Pode participar aí, galera. Vamos juntos. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. A imagem tá meio ruinzinha mesmo, tá? É que eu aumentei, ela era bem pequenininha. De um lado você vê, né, a máscara maior aqui, ó, dos Estados Unidos, e do outro lado a máscara chinesa, né? Apoiando os Estados Unidos ali, ó, Inglaterra, França, Alemanha, Israel e Japão, os aliados nessa nova Guerra Fria, né? Então, ó, Inglaterra, França, Alemanha, Israel e o Japa, aqui nos aliados. Do outro lado, né, a Coreia do Norte, como a menorzinha aqui na frente, a Rússia e a China. Seria, então, esse o novo conflito, a nova Guerra Fria, né?
essa galera da Europa, Oriente Médio ali com Israel e o Japão, junto com os Estados Unidos, e essa galera da Ásia, né? Da Ásia lá junto com a China, tá? Então é uma Guerra Fria em que a gente tem muitos interesses. Não é mais tão simples assim hoje resolver, porque todos aí, de uma maneira ou de outra, se você pegar todos os países que aparecem aqui, ó, se você contar, nós temos aqui 6 mais 3, 9 países. E são 9 países muito influentes de uma maneira ou de outra. Apesar de que a Coreia do Norte seja totalmente fechada, ela ganha um poderio muito grande de influência no mundo quando ela tem sob a sua mira, queira ou não, Japão e Coreia do Sul, né? Os mísseis do norte-coreano, do Kim Jong-un, já provaram que chegam sim no Japão e que chegam sim na Coreia. Esse papo que o Fantástico já mostrou, né? Já mostrou em vários... Tem teorias da conspiração que dizem os mísseis da Coreia do Norte podem chegar nos Estados Unidos, podem chegar não sei aonde. A chance de um míssil norte-coreano sobrevoar uma grande parte do Oceano Pacífico, né, e atravessar e chegar nos Estados Unidos é praticamente nula, né? As defesas aéreas praticamente não teria como, por mais que a gente possa imaginar uma coisa absurda dessa, a chance do míssil norte-coreano chegar aos Estados Unidos com poder de destruição é baixíssima. Mas no Japão e na Coreia do Sul, é razoavelmente possível que eles compliquem, né? Que eles façam a Coreia do Sul e o Japão ter que responder muito rápido, né? Então há um temor mundial quando, por exemplo, é como se a Coreia do Norte ela tivesse um refém. Por isso que essas questões atuais, essa nova Guerra Fria que a gente está falando, elas acabam ficando muito intrincadas, né? Ninguém tem coragem, por exemplo, de uma atitude mais brusca. Você vê que há 3 anos atrás, 2 para 3, né? 2 anos e pouquinho atrás, os Estados Unidos e a Coreia do Norte trocaram farpas e se xingaram e tal. E meses depois, o Donald Trump estava indo encontrar em Singapura, foi um encontro em território neutro, estava indo encontrar o ditador norte-coreano. Quer dizer, se xinga num dia, mas no outro dia ele percebe assim, pô, eu não posso fincar pé. A mesma coisa em relação, se você olhar essa imagem aqui, ó, dá uma olhada nessa imagem. Todo mundo está vendo aí a Síria sendo mordida pelo urso russo e a águia norte-americana? Dá uma olhada aí, galera. Estão vendo a Síria aí no meio? Dá para entender essa imagem? Dá uma olhada lá. Olha ali. A Síria sendo dividida, literalmente cuidada, né? Aqui a questão da Síria é uma questão bem difícil da galera entender. Também foi tema do CIEM ano passado, né? A questão da Síria é um tema muito bom, é um tema. Os conflitos na Síria duraram muito tempo e ainda persistem. Parou de falar, né? Parece que o mundo agora o único problema do mundo é o coronavírus, mas a Síria ainda tem esses problemas, né? O que aconteceu? O governo al-Assad é um governo que vem de família desde a década dos anos 70. E o que aconteceu? Começaram, né, algumas manifestações contra o governo. O governo, ao invés de reprimir de maneira educada, conversando ou pelo menos escutando, não. O governo Bashar al-Assad desceu a lenha, né, baixou a pancada nesse pessoal que estava protestando lá há quase 10 anos atrás. O que aconteceu? Isso criou uma revolta popular que começou a crescer e hoje a gente tem grupos de apoio ao governo Bashar al-Assad, basicamente formados pela Rússia e pelo Irã, e grupos para derrubar o governo Bashar al-Assad, capitaneados aí também pelos Estados Unidos. Mas se fosse só isso, não era o problema. O problema é que, além de tudo, outros grupos se aproveitaram dessa confusão. Então imagina você o seguinte, há uma confusão para tirar um governo, de um lado a galera que apoia o governo, do outro a galera que quer tirar. A galera que quer tirar, apoiada pelos Estados Unidos. A galera que quer apoiar o governo, apoiada pela Rússia e pelo Irã. Só que no meio disso tudo, entra, por exemplo, Estado Islâmico, Al-Qaeda, um monte de grupo paramilitar que não está nem aí para nenhum dos dois lados. Ele quer saquear, ele quer bagunça, ele quer, se possível, lógico, tirar o governo e tomar conta de tudo. Ou seja, ele é contra tudo e contra todos. Então, não é nada fácil essa questão na Síria.
de novo, olha só, a gente tem polarizado, né, a Estados Unidos e Rússia de um lado, mas, de novo, essa questão polarizada, essa questão de dois lados, né, dentro de um território, enquanto isso, o povo sírio sofrendo demais, né, sofrendo muito mesmo, beleza? Dá uma olhada nessa última imagem aqui, ó. Deixa eu ver se a galera consegue entender. Vocês conseguem... Quem pode descrever para mim o que é essa imagem aí? Vamos ver se alguém consegue descrever essa imagem. Alguém tem noção? Consegue entender? Essa imagem eu tive que ampliar bastante, né? Mas depois, se você olhar ela originalmente no PowerPoint, você consegue entender bem. Alguém tem noção de que imagem é essa aí? Vamos ver se alguém... daí é aquela famosa, né? Os Estados Unidos traz liberdade para aqueles lugares que eles querem, mas eles apoiam regimes que proíbem as pessoas de ir e vir nos lugares que convém para eles, como em Israel, onde eles não deixam os palestinos passarem. Beleza, Matheus. É o Carmona que tá falando, né? Sim, sim. Isso, Carmona. Beleza, é isso aí. Olha só. Essa aí é uma imagem clássica, né? De Berlim, por exemplo, no Muro de Berlim, os Estados Unidos batendo palma, né? Ah, acabou o Muro de Berlim, beleza, o capitalismo vai tomar conta. Agora, quando é, por exemplo, para os palestinos, para quem não sabe, existe um muro, né? Que separa a região da faixa de Gaza, né? Lá entre Israel e a faixa de Gaza. E aí os Estados Unidos não deixam os palestinos derrubar esse muro, lógico, né? Israel, claro, quando a gente fala dos Estados Unidos, apoiam, né, Israel nessa questão. E aí a gente tem um muro. Se você botar ali muro, faixa de Gaza, vai aparecer imagens desse muro. Então, nessa nova Guerra Fria, a gente tem muito mais jogos de interesse do que na primeira ainda. Porque como o mundo se tornou globalizado, essa Guerra Fria, ela fica até meio estranha às vezes. Você custa, às vezes, a entender, né? Você custa dizer assim, pô, como é que eu vou entender tanto jogo de interesse? Galera, é muito jogo de interesse dentro da Guerra Fria atual, dessa nova Guerra Fria, em que a gente tem, vamos voltar lá para a imagem, ó, em que a gente tem os Estados Unidos de um lado e a China do outro. Hoje eu posso ter claramente isso. Estados Unidos e China, comandando principalmente esses aqui, ó, os Estados Unidos com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha, com Israel e Japão. A China com a Rússia e com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, apesar de tudo, apesar do seu fechamento, apesar de não ter grandes contatos comerciais com a maior parte do planeta, seu apoiador principal é a China e a própria Rússia, a Coreia do Norte tem sob mira dela, né, a capital Seul, da Coreia do Sul, e própria parte do Japão, o Japão inteiro, tecnicamente, mas principalmente a parte norte do Japão, né, das ilhas do Japão. Então, nessa nova Guerra Fria, há um jogo de interesse muito grande, né? Há um jogo de interesse imenso aí, porque todos têm comércio. Se você vai também, quem já foi na Alemanha, quem já foi na França, tem muito comércio chinês também, né? Quando você pega e anda na Champs-Élysées, eu estive na França em janeiro desse ano, né? Quando eu andava pela Champs-Élysées, é muito chinês, gente. É chinês, assim. Então, vocês imaginam, não há interesse para o governo francês, por exemplo, uma confusão gigante com a China. Para que ele vai arrumar uma confusão gigante com a China se o turismo chinês traz milhões de euros, né, para a França? Eu estive no Vaticano também, o Vaticano que agora está fechado, imagina, né, gente, o prejuízo que é para a Itália. O Vaticano teve um momento lá que eu pensei que estava num templo budista. Eu estava na Capela Sistina e dizia, meu Deus, isso aqui é um templo budista, né? De tanto chinês dentro do Vaticano. A fila, eu tinha comprado o ingresso para entrar online, então não peguei fila. Mas a fila para comprar o ingresso, olha, gente, sem brincadeira, a fila para comprar o ingresso das, sei lá, 2.000 pessoas que tinham uma fila assim gigantesca, sabe? Que tomava uma rua do lado do Vaticano, do lado dos muros, assim. Devia ter, sei lá, assim, 2.000 pessoas, 1.500 eram chineses. Vocês acham que para a Europa, né, vale a pena um confronto, um perrengue, como diria lá para quem acompanha no Instagram, um perrengue chique? Vale a pena um perrengue da Europa com a China? Não vale. Né? Não vale a pena deixar de comprar, deixar de vender para a China o que vende, né? Ter que, de repente, se complicar. Olha só que loucura, a transmissão do vírus começou na China e ninguém teve coragem de fechar os aeroportos para os chineses. Né? A Itália continua aberta até praticamente... Quando percebeu que ia morrer todo mundo, aí sim, aí fecha o aeroporto. Mas
até então deixou o vírus se propagar de uma maneira muito rápida. Então, queria que vocês entendessem que, por mais que a gente tenha essa Guerra Fria, seja fácil de a gente percebê-la, não é fácil de resolvê-la, né? É uma guerra, é um confronto, digamos assim, frio mesmo, calculista, em que todo mundo faz cálculo do que pode falar, do que não pode falar. A mesma coisa, vocês viram, o próprio Brasil, né? Nós tivemos aí os nossos governantes criticando a China, né? A gente teve deputado falando mal do governo chinês, mas a China não pode simplesmente entrar em confronto com o Brasil. Tem muito comércio em jogo, né? Quanta coisa a gente vende para a China e quanta coisa a gente compra da China. Então eu queria que vocês sempre analisassem isso. Não é fácil, né? Entrar num confronto declarado. Por isso é Guerra Fria. Por isso a gente fala literalmente uma guerra que é um confronto que o tempo todo não é declarado, mas sim, existe, né? Eles ficam o tempo todo pisando em ovos, tá? Então agora é o seguinte, eu vou parar de compartilhar essa tela e vou pedir aqui para que a gente possa... Eu vou parar também a gravação. Ó, galera, vamos parar a gravação. E eu quero que, autorizados agora,